Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. 15 anos da Igreja Presbiteriana Fragoso, a gente louva ao Senhor por isso. Estou no desafio novo, desde junho do ano passado, que é a plantação de uma nova igreja. E eu peço aos irmãos que orem por nós, os irmãos que já estão vivendo a adolescência, já entrando no ensino médio, se preparando para o vestibular, e que louvado seja Deus. Mas ore por nós, pedindo ao Senhor também a sua graça, perseverança pelos planos que o Senhor tem para todos nós. Hoje eu queria conversar com os irmãos, na palavra de Deus, um texto de Amós. Profeta Amós, o capítulo 7, queria pedir aos irmãos para abrirem. Livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Amós é um daqueles livros dos profetas menores, que está assim no finalzinho do Antigo Testamento. Você vai abrindo lá e vai chegar. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel. Amós, capítulo 7. Queria pensar com os irmãos aqui hoje à noite sobre a grande comissão do profeta Amós. Esse é o texto, capítulo 7, versículos de 10 a 7. E o tema dessa mensagem é a grande comissão do profeta Amós. Leamos a palavra do Senhor, capítulo 7, versículos de 10 ao 17. Ele diz assim: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada. Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá mais profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, leia a tua palavra. Rogamos ao Senhor a iluminação e a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como seria viver em um lugar no qual as principais instituições não funcionam e estão corrompidas? Você conhece um lugar assim? Como seria viver em um lugar em que as instituições não funcionam? E não apenas não funcionam, como também elas estão corrompidas. Você sabe muito bem de onde eu estou falando. Não estou falando do Brasil, mas estou falando de Israel. Na época do profeta Amós, sacerdócio
que deveria ali interligar o povo a Deus, os reis que deveriam reinar conforme o coração de Deus, e os profetas que deveriam pregar com fidelidade a palavra de Deus, todos estavam praticamente corrompidos. Amós foi profeta no reino do norte, em Israel. Israel, após o reinado de Salomão, foi um reino que foi dividido. O reino do norte e o reino do sul. No reino do norte, nenhum rei fez o que era reto perante o Senhor. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Amós foi um profeta no reino do norte, em Israel, num período até interessante, porque o período que o profeta Amós profetizou, havia paz, havia uma força militar, havia uma economia crescente, havia uma política estável. Amós profetizou na época do rei Jeroboão II, que reinou no reino do norte por quase 60 anos. O fato é que naquela época, reinar durante muito tempo era um bom sinal, era um sinal de estabilidade. Amós profetizou no período desse rei Jeroboão II, mas a palavra de Amós era estranha, porque para todos estava tudo muito bem. A política vai muito bem, obrigado. A economia também. A sociedade está feliz. O Israel voltou a crescer militarmente e avançou em lugares que tinha perdido em várias guerras no passado. Mas aí o profeta Amós vem como aquele ser humano que põe o dedo assim na ferida e diz: aquele povo não está tão bem assim. Amós confrontou o reinado de Jeroboão II, confrontou os sacerdotes que se reuniam em alguns lugares religiosos de Israel, chamados de Betel, Gilgal ou Betsaida. Amós questionou esses sacerdotes e Amós incomodou bastante aos profetas, porque Amós trazia uma mensagem de Deus. Ele não era um profeta vendido ao poder, ao dinheiro. Amós era um homem de Deus. E ele trouxe uma palavra muito dura a um povo que achava que estava vivendo muito bem, obrigado. Uma dessas palavras do profeta Amós era justamente que dentre alguns anos, aquele reino seria completamente destruído. O que aconteceu no ano 722 a.C. 722 a.C., quando o reino da Assíria invadiu completamente o reino do norte, Israel, e destruiu com tudo. Amós viveu mais ou menos 30, 40 anos antes disso, no período do reinado de Jeroboão II. A palavra de Amós era muito dura. Seu livro dividido pelo menos em 3 partes. Na primeira, ele traz uma palavra de oráculo a várias nações ao redor de Israel. Na segunda, ele traz uma palavra diretamente a Israel, capítulo 2, verso 16, 17 mais ou menos, até o capítulo 6. Diretamente com Israel, o povo de Deus, Amós traz denúncias muito sérias e muito graves. A partir do capítulo 7, o profeta Amós começa uma série de 5 visões. E a partir dessas 5 visões, o profeta Amós, ele traz também uma palavra a Israel. Nesse texto que nós lemos no capítulo 7, ele tinha acabado de trazer 3 dessas 5 visões. As outras 2 estão nos capítulos 8 e 9. Essas visões seriam mais ou menos o seguinte: capítulo 7, que nós passamos, não lemos, né, mas dos versículos aqui iniciais, o versículo 1 até o versículo 9. 3 visões que o profeta Amós teve. 2 primeiras, dos gafanhotos e do fogo. Nessas primeiras,
Amós viu gafanhotos invadindo a terra de Israel. Amós ora ao Senhor, e o texto diz que Deus muda a sorte do seu povo e não destrói a terra com gafanhotos. Na segunda visão, a do fogo. Diz o texto que Amós mais uma vez ora ao Senhor e Deus se arrepende daquele mal que traria sobre o seu povo. Na terceira, a do prumo. Na visão do prumo, o Senhor diz que tem um prumo sobre a casa de Israel. O prumo que é muito usado na construção. Como alguém que estava em cima de um muro, com aquele prumo na mão, e enquanto descia a corda, o resultado era que aquele muro estava condenado. A palavra do Senhor disse, o profeta Amós, que Israel estava condenado. E na visão do prumo, o Senhor não se arrependeu daquilo que faria. Amós ora, o Senhor continua dizendo ao profeta Amós: eu virei em juízo contra o meu povo, contra Israel. Israel, essa nação, está totalmente condenada como aquele muro. Amós é fiel ao que Deus estava falando. Mas só que essa palavra era muito dura. Como lá no João, no Evangelho de João, capítulo 6, duro é esse discurso. Quem pode ouvir a respeito disso? Então o sacerdote da época, o nome dele é Amazias, após essa última visão, como que dando um basta, Amazias procura o profeta Amós, confronta o profeta Amós, dizendo: Amós, agora basta. A sua palavra é muito dura. Essa pregação, ela não é mais bem-vinda aqui em Israel. Amós diz a Amazias que vai continuar falando, e Amazias acha pouco e vai fazer denúncia ao rei. Veja que Amazias, ou o texto, mostra para a gente justamente todo um processo de instituições e de poderes que estavam corrompidos. O sacerdote vai fazer queixa ao rei Jeroboão II a respeito de Amós, dizendo que Amós profetizava contra ele. Jeroboão II, que vivia numa cadeira, num trono tão estável, talvez pensasse: o que é Amós e o que são essas palavras? Não traz tanto incômodo assim, deixa ele continuar falando e vivendo a vida dele. Amazias, não satisfeito, procura Amós e diz: Amós, vai embora daqui. Profetiza lá no reino do sul, porque Amós era do reino do sul, de Judá. Ele diz: vai lá para Tecoa, vai lá para a tua terra, profetiza lá. Você é um vidente, você está aqui querendo apenas aparecer e ganhar, e ter ganhos com a sua profecia, mas aqui não é o seu lugar. Amazias diz ao profeta Amós: vai embora daqui, comparando o profeta Amós aos outros profetas daquela época, que falavam apenas o que eles queriam ouvir. Apenas o que o rei queria ouvir. O que os sacerdotes queriam ouvir. E dessa forma, esses profetas iam como que engordando, porque se alimentavam da gordura das suas ovelhas. Eram maus pastores, eram maus profetas. Estavam em busca de ganho, de oportunidades e de proveito pessoal. Amós, ouvindo o sacerdote Amazias, tão corrompido, diz a Amazias: presta bem atenção, Amazias, eu não vou embora, eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. E o mal e o grande juízo que o Senhor trará sobre Israel chegará também à sua casa. Esse foi o texto que nós lemos, capítulo 7, versículos 10 a 17. Eu queria pensar com os irmãos aqui sobre a grande comissão do profeta Amós. A grande comissão do profeta Amós e como ela chega até nós nos dias de hoje. Meus irmãos, não há serviço prestado a Deus sem oposição. Eu tenho certeza que ao longo de 15 anos, especialmente os que estão aqui desde o início, sabem e podem atestar isso.
Sempre que nos envolvemos na obra de Deus, nós vamos lidar com oposição, com perseguição e também muitas provações. Nesse diálogo nós já encontramos isso, porque nós temos o sacerdote, o rei e o profeta tendo um diálogo assim bastante confuso. Havia um conchavo, uma negociata de poderes que envolvia a religião de Israel. O rei juntamente com o sacerdote. Um jogo de poder, de busca por conforto e manutenção do status religioso que eles tinham naquela época. É interessante porque esse negócio ainda é presente hoje. Religião, o poder, como que o poder muitas vezes exerce como que um fetiche religioso no coração de todos nós. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, no texto que foi lido aqui essa noite, 1 Timóteo capítulo 3, ele disse: foge desse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa tem forma de piedade, mas nega o poder de Deus. O sacerdote de Betel era apenas um empregado do rei, e sendo empregado do rei, ele não mais conhecia o Senhor, a palavra do Senhor, a aliança do Senhor, e age com o profeta de Deus de uma forma tão maligna, como alguém que perdeu de vista não apenas a sua vocação, mas perdeu de vista também o Senhor de Israel, que é o Senhor da igreja também. O Israel que era a igreja do Antigo Testamento e nós que somos o Israel de Deus. Veja comigo, pelo menos em 4 partes, aqui no capítulo 7, versículos 10 a 11, a primeira parte, versículos 12 a 13, a segunda parte, versículos 14 e 15, a terceira parte, e por último, versos 16 e 17. A grande comissão do profeta Amós, a vocação do profeta, em primeiro lugar, as suas palavras de destruição sobre o rei, elas são duramente rejeitadas. É o que nos mostra os versos 10 e 11. Veja quando o profeta é abordado por Amazias, ou melhor dizendo, quando Amazias mandou um recado a Jeroboão, segundo o rei de Israel, dizendo assim: Amós está conspirando contra você. A palavra que é usada aqui no original dá a entender que Amazias vai dizer ao rei que Amós estava conspirando como um ato político de traição para assumir a cadeira do rei. Essa é a palavra que é usada aqui. Amós está conspirando. É isso que Amazias faz, procurando aquele que é o seu superior, para entregar o profeta Amós, dizendo o que ele quer na verdade é se tornar rei de Israel. Tome muito cuidado com ele, porque ele está aqui, conspirando contra o teu reino. A terra não pode mais nem suportar as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel será levado para uma terra bem distante, para uma terra em cativeiro será levada. Primeira parte do texto nós vemos que as palavras de destruição sobre o rei, elas são duramente rejeitadas. Amazias manda uma mensagem para o rei a respeito do profeta Amós, dizendo: ninguém mais pode aguentar esse homem aqui em nosso meio, que prega aquilo que ele escuta diretamente de Deus e fala conosco. Na segunda parte do texto, nós encontramos que o profeta Amós não é mais bem-vindo naquela terra. O seu ministério como um profeta, como alguém que quer exercer a grande comissão e vocação que recebeu do Senhor, não é mais
bem-vindo ali. Amazias chega a chamar Amós de vidente. Veja o que diz nos versículos 12 e 13 do capítulo 7 de Amós. Ele diz: então, vendo Amazias que o rei não deu assim cabimento para ele, foi até o profeta Amós e disse: Amós, vá embora daqui. Você é um vidente. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a sua vida por lá. Porque em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá mais profetizar, porque aqui é o santuário do rei e o templo do reino. Amazias chega a chamar Amós de vidente. O que Amazias está fazendo é chamar Amós de uma forma assim desdenhosa. Amós é chamado de alguém que traz profecias apenas para adquirir ganhos pessoais, como alguém que apenas trazia agouros e sortes a respeito do futuro, e não como um profeta que fala da parte de Deus. Amazias confronta Amós de uma forma muito dura. Amós recebe assim uma palavra muito dura, porque Amazias fala contra o seu próprio caráter, não apenas contra a sua reputação. Amazias primeiro fere a reputação de Amós, mas agora Amazias está ferindo o seu caráter. Aquilo que ele diz: você é apenas o vidente que quer ganhar dinheiro e proveito pessoal, trazendo agouros a respeito do futuro. E veja que coisa triste. A casa de Deus, que é Betel, o significado da palavra Betel é casa de Deus, se tornou um lugar de idolatria no meio do povo de Israel, o reino do norte, porque Jeroboão I colocou logo lá um bezerro de ouro, assim que assumiu o reinado, numa grande conspiração lá atrás. Betel, que era a casa de Deus, que era o lugar da presença de Deus, se tornou agora a casa de um homem e a casa de um reino. Amazias diz a Amós: essa casa é a casa do rei Jeroboão II. Não é mais a casa de Deus, mas se tornou o santuário do rei e o templo do reino. É verdade que para o profeta Amós seria uma zona de conforto voltar para a sua terra. Voltar a cuidar dos gados. É o que muitas vezes nós, pastores, queremos fazer também. Focar em outras áreas que não a igreja. É o que muitas vezes nós também pensamos como cristãos. Sair da igreja é muito difícil. As coisas não são tão simples e fáceis assim. Vou voltar para a minha zona de conforto, vou voltar para a minha terra, vou cuidar da minha vida. E Amós poderia fazer isso porque ele era criador de gado, como também cultivava sicômoros, um tipo de figueira daquela região ali de Judá e Israel. É interessante o relato como a gente conhece aqui. Mas o profeta Amós não atende a essa palavra, a palavra de Amazias. É verdade que muitas vezes no meio da igreja, nós confundimos as coisas também. Esquecemos que a igreja é a casa de Deus. Não é a casa de ninguém. Não é a casa do reino de ninguém, a não ser o reino do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu lá em Israel, aconteceu em Genebra também com Calvino. No ano de 1538, quando Calvino se tornou pastor ou mestre na igreja em Genebra, para fazer a reforma juntamente com Farel, Calvino nem queria ir para Genebra. É interessante a história, porque Farel, ele faz uma oração imprecatória sobre Calvino, dizendo que Calvino sofreria um grande juízo de Deus, e Calvino diz que teve tanto medo que ficou em Genebra.
Mas quando eles começaram a pregar com fidelidade a palavra de Deus, incomodou aos grandes. O conselho da cidade, que tomava a ceia do Senhor, sem avaliar a própria vida, sem nem ao mesmo ser crente, batizado devidamente, professado a sua fé, achou ruim. Quando a igreja começou a disciplinar pessoas importantes na cidade, o conselho da cidade achou ruim e colocou Calvino e Farel para fora. Isso aconteceu no ano de 1538. Quando Calvino vai embora, ele vai buscar asilo em Estrasburgo, na França. Passa ali 3 anos, até que é novamente convidado a voltar a Genebra e dar continuidade à obra do Senhor. Isso aconteceu com Amós lá atrás. Aconteceu com Calvino no século XVI. Acontece ainda hoje, no século XXI. Se nós não prestarmos atenção na nossa vocação como cristãos, como igreja, se esquecemos da grande comissão. Terceiro lugar, o que o texto nos mostra é que Amós relembra e reafirma o seu chamado. Ele sabe quem ele é em Deus. E ele sabe para o que ele foi chamado. Versículos 14 e 15, o profeta Amós responde a Amazias, correndo o risco de morte, de ser preso, de morrer até, apedrejado, preso numa masmorra, mas ele diz a Amazias, eu não sou da mesma escola que você acha que eu sou. Eu não sou dessa escola, não. Eu não sou dessa escola que você foi formado, Amazias. Eu sou pertencente a uma outra escola. Ele diz, eu não sou da escola de profeta, eu não sou discípulo de profeta, eu cuido de gado, eu colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo, ao povo de Israel. Interessante a resposta que Amós dá a esse homem. Amós lembra ao seu próprio coração que ele não vem do mesmo lugar que Amazias vinha e que Jeroboão vinha e que muitos profetas vinham naquela época. Ele lembra daquilo que ele é, ele lembra também daquilo que ele não é. Ele não é um profeta tradicional, ele não vem da escola de profetas e videntes daquela época, daqueles jovens que recebiam o preparo do rei e do reino para falar apenas aquilo que era conveniente. Ele não procedia de uma família rica e aristocrática na religião daquela época, pelo contrário, ele era pastor e agricultor. Amós não era um profeta de conveniência. Ele não está ali atrás de sucesso nem de riqueza. Amós foi chamado por Deus para ser a voz de Deus a partir de todos os lugares onde ele está. A sua palavra e a sua autoridade não procediam dele mesmo, do reino de Israel, da sua família, dos seus contatos religiosos ou até da escola de profetas. A sua autoridade vinha diretamente de Deus. Amós entende que ele deve obedecer primeiramente a Deus, antes que aos homens. Ele estava certo disso. Na verdade, o relato que o profeta Amós faz aqui é que certo dia ele estava cuidando do seu rebanho. Certo dia ele estava cuidando da sua terra, na sua agricultura. O Senhor foi até ele. O Senhor o chamou. O Senhor o vocacionou, o Senhor iniciou essa mudança, o Senhor começou a boa obra na vida de Amós, o Senhor deu a Amós um rumo para seguir, uma vocação para ser fiel. Amós se tornou um servo de Deus e foi enviado pelo próprio Deus a realizar a sua obra, naquela ocasião, no Reino do Norte, em Israel. Como o Senhor tem vocacionado vocês aqui no Fragoso, os irmãos em Abreu e Lima, e tantos outros aqui também. Amós recebeu essa palavra do próprio Senhor, talvez até relembrando as palavras do rei Davi. Se os irmãos abrirem a Bíblia,
em 2 Samuel, no capítulo 7, vão perceber nos versos de 8 e 9. Versículos 8 e 9, as palavras de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 e 9, diz o texto bíblico: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, eu tirei você de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Amós parece que relembra as palavras do rei Davi, quando ele diz: Foi o Senhor quem me tirou de detrás do gado, eu era colhedor de sicômoros, e o Senhor me fez agora profeta sobre Israel. Mas Amazias, presta bem atenção no que Deus tem para você hoje. É a quarta parte desse texto. Palavra dura do profeta Amós contra Amazias, quando o profeta Amós diz assim a Amazias: a tua mulher se prostituirá na cidade. A palavra do Senhor vai se cumprir. Mesmo você dizendo para eu não profetizar e não falar mais nada contra a casa de Isaque, a sua mulher se prostituirá na cidade. Os teus filhos e filhas morrerão à espada. A terra será totalmente repartida a cordel e você morrerá numa terra impura. Israel certamente será levado cativo para fora. Pelo menos 30, 40 anos de tudo isso acontecer. A confirmação das palavras de Amós de destruição também atingiria a casa de Amazias. Amazias tenta expulsar Amós de Israel, mas é Deus quem vai expulsar Amazias de Israel. Que ironia, não, irmãos? Às vezes Deus é irônico. Amazias cavou a própria cova que ele caiu. A cova do orgulho, a cova da vaidade. Amós não está desejando o mal e falando impropérios contra Amazias. O que Amós está querendo dizer é que quando a Assíria viesse contra Israel, a realidade daquele cativeiro seria uma realidade de prostituição de mulheres, seria uma realidade de matança de jovens que tinham a força naquela época, a repartição de propriedades com pessoas estranhas, estrangeiros, e o exílio dos líderes, que eram a prática dos reinos quando subjugavam outras nações. Era os sinais da vitória dos conquistados. Se você escuta um pouco sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, você vai saber e vai perceber exatamente isso acontecendo lá nos dias de hoje, como acontecia lá atrás. Amós diz a Amazias que ele será levado fora de Israel. A sua mulher, para não morrer de fome, se prostituirá. Seus filhos e filhas morrerão à espada. As instituições em Israel estavam totalmente corrompidas. A casa, os ofícios totalmente abalados em Israel. Os reis faziam o que era mal perante o Senhor. Os sacerdotes eram idólatras e os profetas eram falsos profetas. Que triste realidade, irmãos. Mas Deus levanta Amós. Como Deus levanta a igreja. É a igreja. O agente de reconciliação do mundo com Deus é a igreja. É a igreja local. Até mesmo porque não existem mais sacerdotes, reis e profetas como naquela época. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes, reis e também profetas. Na verdade, Cristo, quando veio ao mundo, foi ele o sacerdote
fiel e perfeito, o rei e o profeta. Em Cristo nós, a igreja, comunitariamente. A igreja tem oficiais, tem ofícios, pastores, que são mestres, presbíteros, diáconos, como vimos hoje aqui. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, é quem somos a voz profética do Senhor aqui na terra. No meio de uma nação corrompida, no meio de um contexto em que até as instituições religiosas estavam corrompidas, Deus continua levantando a sua igreja, os profetas, os sacerdotes e os reis que representam o Senhor. Amós, quando falava sobre isso tudo, ele sabia que ele não era suficiente para salvar Israel. Amós, na verdade, representava algo muito maior do que ele mesmo. Amós representava o verdadeiro profeta de Israel. Alguém que nem ele, nem João Batista, nem mesmo nós, tem condições de desatar as sandálias dos seus próprios pés. Cristo veio fazer o que Amós nem nós temos o que fazer, temos como fazer. Ele é o rei, ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele não é como Amazias, nem como Jeroboão II. Ele é o rei dos reis, ele é o sumo sacerdote e ele foi e é profeta. Os três ofícios reunidos perfeita e harmonicamente nele. Mas como Amós foi, meus irmãos, Jesus também não foi ouvido pelos da sua época. Amós foi duramente perseguido, Amós sofreu oposição, Amós sofreu calúnias, também o Senhor Jesus sofreu. O Senhor Jesus também não foi ouvido pelo seu próprio povo, o Senhor Jesus foi duramente perseguido até custar a sua própria morte e a morte de cruz. Quanto mais nós, a igreja do Senhor Jesus. Se perseguiram ao Filho do Homem, quanto mais a nós, irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Mas mesmo vivendo nessa terra corrompida e difícil, vivendo essas experiências de oposição e perseguição, nós também aprendemos muita coisa. Essas experiências na vida, elas não são boas, não são saborosas de se viver, mas elas nos lembram do real motivo da nossa vocação. Nós fomos vocacionados para buscarmos a glória de Deus e não a glória e o aplauso de homens. Essas situações nos lembram que quem nos chamou é fiel. Essas situações, elas nos lembram que não somos mais pastores que se alimentam da gordura de suas ovelhas. Elas nos lembram que não é o dinheiro ou o prestígio social que movem a nossa caminhada. Elas nos lembram de onde o Senhor nos tirou e como Ele tem sido fiel ao longo de toda a nossa jornada. 15 anos da Igreja Presbiteriana de Fragoso. O Senhor tem sido fiel e Ele continuará sendo fiel. Essas situações também nos lembram que o maior propósito da nossa vida é sermos fiéis ao Senhor até a morte. Jesus teve perseguição, lidou com políticos, religiosos, perniciosos e perdidos, chegou até mesmo a dizer sobre eles que eles amavam mais a glória dos homens do que até mesmo a glória de Deus. O que Jesus fez? Chamou discípulos. Disse a eles, vão lá, façam discípulos de todas as nações, em Mateus 28. Em Marcos 16, preguem o evangelho a toda criatura. Em Lucas 24, sejam testemunhas, mártires do Senhor. Em João 20, 21, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês ao mundo. O que Jesus fez? Chamou discípulos para serem nessa terra
sacerdotes, reis e uma voz profética. É a nossa vocação como igreja, irmãos. A nossa resposta final a esse texto é a fidelidade ao Senhor. É o anseio pela glória de Deus, não pela glória dos homens. Nossa resposta, juntamente a esse texto, é a nossa disposição em continuarmos servindo ao Senhor. É lembrarmos do que nós não somos. É lembrarmos também daquilo que nós somos em Cristo Jesus. É lembrarmos de onde nós viemos, de onde o Senhor nos tirou e de que aquele que fez a promessa é fiel. Nós temos uma vocação como igreja. Somos reino, sacerdotes e a voz profética do Senhor. A nossa vocação é sermos fiéis a Deus, anunciar a palavra do Senhor para que o mundo o conheça. É estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. É não temer nem mesmo a morte, como vimos no texto de Amós e como conhecemos a história de Cristo. Não temer a própria morte, pela fidelidade ao Senhor. É a nossa grande comissão. Foi a grande comissão de Amós, foi a grande comissão que o Senhor chamou os discípulos, é a mesma que o Senhor nos chama. E que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, peço que você feche os seus olhos e colocando o seu coração na presença do Senhor. Talvez aqui nessa cerimônia de comemoração de 15 anos da igreja, até mesmo você que tem congregado lá em Abreu e Lima, dizendo ao Senhor: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser usado pelo Senhor. Não quero me curvar diante dos reinos dessa terra, mesmo os mais poderosos, como a fama, o poder, o dinheiro. Nós queremos nos curvar apenas diante do Senhor, o Senhor da igreja, o mesmo que nos chama e que nos capacita. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rogamos ao Senhor, por graça e misericórdia, que o Senhor nos abençoe, para que naquele grande dia, precioso dia, sejamos ali encontrados fiéis. O que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. O que se requer dos teus filhos é que sejam encontrados fiéis. Senhor, desperta o nosso coração, nossa disposição, para gastarmos a nossa vida, as nossas energias, em glorificar o Teu nome, fazendo o Teu nome conhecido aqui na terra. Fiéis ao Senhor e à Tua palavra, como sacerdotes, reis e profetas. Livra, Senhor, nosso coração de sermos maus profetas, de amarmos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Livra-nos também como igreja, Senhor, de transformarmos a Tua casa na casa de homens. Mas que essa igreja presbiteriana aqui em Fragoso seja sempre a casa do Senhor, nesse lugar, meu Deus, para a glória do Teu nome. E que o Senhor assim abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém.